Hoje é o dia 22 de dezembro, estamos aí às vésperas do Natal, né? Então nós iremos dedicar hoje o nosso tempo, a nossa aula, a curiosidades bíblicas relacionadas ao verdadeiro Natal. Por que isso? Porque nós nascemos num país que foi colonizado por católicos e, portanto, qualquer brasileiro ele já nasce nominalmente católico, ainda que não seja praticante, e com isso recebemos a influência e toda uma herança católica romana que nos é passada, e crescemos sendo forjados por um entendimento do Natal que muitas vezes não corresponde ao ensino das Escrituras Sagradas, ok? Então, nesse sentido, nós vamos tocar aqui na nossa aula de hoje em alguns assuntos. Como nós nascemos num país católico, recebemos desde a nossa infância muitas informações a respeito do Natal que nada tem a ver com o ensino das Escrituras, e sim com uma tradição que nos é perpetuada. E com isso, nosso presépio, nosso entendimento, nossa visão do Natal, ela se afasta de fato do que a Bíblia nos ensina. Então nós hoje iremos olhar alguns assuntos que talvez para muitos não seja novidade, mas eu julgo ser importante e necessário, especialmente nesse momento do ano, olharmos para alguns textos que nos ajudam a corrigir um entendimento equivocado a respeito do nosso Natal, né, desse momento, dessa época do nosso ano, ok? Então nós vamos orar ao Senhor, e o desafio contemporâneo que nós iremos estudar hoje é de desconstruir percepções equivocadas a respeito desse momento, tá bom? Então, na sequência, nós iremos projetar aí alguns slides. Hoje eu mudei o fundo por causa do nosso painel aí que está um pouquinho diferente, e nós colocamos um fundo preto só para ajudar na visualização. Irmãos, se possível for, eu vou usar hoje um flip chart aqui. Aqueles que estão ao fundo, eu não quero ser chato nem inconveniente, vem um pouquinho para frente, porque tem coisas que eu vou colocar no papel que não vão estar na projeção, e se você tiver ao fundo, talvez você não consiga visualizar, tá bom? É uma reguinha cronológica que nós vamos fazer aqui, construir juntos, tá bom? Então vamos orar ao Senhor, e na sequência, os irmãos terão total abertura de levantar sua mão, colocar sua dúvida, fazer a sua consideração, e assim a gente aprender junto, ok? Senhor, muito obrigado por esse domingo agradável que o Senhor nos concede. Obrigado também pela existência da nossa igreja. Rogamos ao Senhor por todo o musical que nós iremos ouvir na noite de hoje, que possamos, ó Pai, como igreja do Senhor Jesus, proclamar as boas novas do Teu Evangelho através desse coral, dessa cantata que hoje nós iremos ter e participar juntos. Senhor, que muitos amigos, familiares, convidados nossos possam vir a esse local e ouvir da Tua palavra, e aqueles especialmente que não conhecem a Cristo, entregarem sua vida a Cristo Jesus, estabelecendo um compromisso com o Salvador das nossas vidas, e tendo a Deus a oportunidade de iniciar uma nova trajetória, não mais como até então caminhavam, mas a partir desse momento, uma trajetória caminhando ao lado com Cristo Jesus. Dá-nos a correta compreensão do verdadeiro Natal na manhã de hoje. Nós suplicamos pelas Tuas bênçãos em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, então vamos começar falando um pouquinho sobre curiosidades a respeito do verdadeiro Natal, né? Primeira delas, quantos anos Jesus viveu? Natal, a própria palavra significa nascimento, né? Então, a nossa intenção aqui hoje vai ser abordar possivelmente a idade que Jesus experimentou aqui ao longo da sua primeira vinda, tá bom? Nós vamos construir historicamente e biblicamente uma data estimada de vida do Senhor Jesus. Uma outra pergunta que nós
vamos trabalhar tem a ver com a primeira, é a idade. A terceira é como Jesus obedeceu à lei de Deus, quais são algumas nuances, alguns aspectos que a lei previa e Jesus se submeteu a ela. Lembrando que quando a gente pensa na lei, nós temos que entender que o próprio Senhor Jesus é o legislador da lei, né? Tanto o Pai, quanto o Espírito, quanto o Filho foram aqueles que deram a lei a Moisés e ao seu povo. Então, como Deus, ele encarnou e se submeteu às próprias regras que ele estabeleceu para o homem. Então, isso é, inclusive, sinônimo de humilhação. E como também Maria, mãe do Senhor Jesus, obedeceu a essa lei, tá bom? Quando nós estudamos a vida e a obra de Cristo, nós classificamos a sua trajetória basicamente em dois momentos. A vida e a obra de Cristo pode ser dividida entre dois momentos, o da humilhação e da exaltação. A humilhação possui 4 subdivisões. A primeira dela é a encarnação, que é o nascimento propriamente de Jesus. Segundo, o sofrimento, a dor, tudo aquilo que ele experimentou. Terceiro, a morte de cruz. E quarto, o sepultamento. Então, essas 4 subdivisões, elas estão contidas no momento de humilhação do Senhor Jesus. Depois temos um segundo momento, uma segunda fase, que nós chamamos, para classificar uma segunda parte da vida e da obra de Cristo, chamada de exaltação. Esse segundo momento, então, ele é também subdividido em 4 partes. A primeira delas é a ressurreição, que é quando agora os homens não mais têm o controle direto da vida de Cristo, mas o próprio Pai, é o Pai que o ressuscita, tá bom? Então tem a ressurreição, a ascensão de Cristo aos céus, o momento em que Deus Pai coloca Cristo à destra de Deus, no seu trono de glória, e por último, então, quando ele voltará para julgar os vivos e mortos. Isso tudo tem a ver com o segundo momento que nós chamamos de exaltação. Então, a vida e a obra de Cristo pode ser dividida em humilhação e exaltação. Todo o nosso foco hoje tem a ver com o episódio da humilhação, especialmente a primeira parte, que é da encarnação, tá bom? Ok, feitas essas considerações, o que houve aí? Sumiu? Ok, vou projetar aqui para os irmãos 3 perguntas importantes. Eu gostaria que os irmãos, sem qualquer preocupação de acertar ou errar, me respondesse de pronto o que você aprendeu desde a sua infância. Com quantos anos Jesus iniciou o seu ministério terreno? Pode falar, sem medo de errar. O que você aprendeu? Não, que ele iniciou o ministério. 30. Não é assim que a gente aprende? Então vamos lá. Com quantos anos Jesus iniciou o ministério? Com 12 anos ele foi esquecido pelos pais lá no templo. Mas ele ainda era um menino, certo? Com quantos anos durou o ministério do Senhor Jesus? 3 anos. Isso a gente tem na ponta da língua. Não é assim que a gente aprende? Logo, então, Jennifer, com quantos anos Jesus morreu? 33 anos. Não é isso, Carlão? Mas será que isso de fato corresponde à verdade? E agora eu vou entrar, então, em alguns argumentos históricos e bíblicos que nos ajudam a compreender mais ou menos o tempo de vida que Jesus teve. Então vamos lá. Vou traçar aqui, a grosso modo, uma reguinha cronológica, tá? Então não sei se todos conseguirão ver. Vou colocar aqui o ano 0, tá bom? Antes de Cristo e depois de Cristo, ok? Muito bem. Primeiro lugar, para a gente construir essa reguinha, a gente precisa considerar
alguns registros históricos que algumas literaturas, especialmente romanas, nos oferecem. Um dos registros históricos que nós temos tem a ver com a datação da morte de Herodes o Grande. Lembra Herodes o Grande que manda matar as criancinhas abaixo de 2 anos que viviam em Belém? Lembram disso? Então, na literatura romana que nós temos em mão, nós temos a datação da morte de Herodes o Grande no ano 4 antes de Cristo. 4 antes de Cristo, Herodes o Grande morreu. Isso não está na Bíblia, isso está em alguns registros históricos de literaturas romanas, tá bom? Por que estão nas literaturas romanas? Porque Herodes o Grande, ele foi uma espécie de um governante sob o comando de César Augusto, que era o imperador da época. Então, como o Império Romano era dividido em províncias, então, na província ali da Palestina, quem estava governando era Herodes o Grande, tá? Então, primeira questão que a gente precisa considerar, se Herodes o Grande morreu, e essas fontes romanas dizem que ele sofria de 2 doenças, hidropsia, que era algum tipo de retenção de líquido, e cancro no intestino. Então, ele vem a óbito por causa desses 2 diagnósticos. Se ele morreu no ano 4, então a primeira coisa que a gente precisa considerar é se a morte, o mandato de matar as crianças abaixo de 2 anos tiver ocorrido exatamente no ano em que ele morreu, e isso tem a ver com a própria doença dele, porque parece que Herodes o Grande ele estava doente, e quando os sábios provenientes do Oriente disseram que eles vieram conhecer o rei de Israel, aí ele falou, já estão considerando a minha morte, manda matar as crianças abaixo de 2 anos, lembram disso? É porque ele já estava acometido dessa enfermidade. Então, se nós considerarmos que ele mandou matar, ele baixou aquele decreto no ano da sua morte, então, possivelmente, Jesus nasceu ou no ano 5, no finalzinho do ano 5, ou no iniciozinho do ano 6, antes de Cristo. Aí você vai falar, mas que loucura, pastor. Porque na verdade, o marco zero, o marco inicial não deveria ser o nascimento de Jesus? Sim, mas a conversão do calendário árabe ou judaico para o calendário romano foi feito por um bispo do final do 3º para o 4º século, e esse bispo desconsiderou alguns fatores que gerou um gap, um saltozinho de alguns anos. Então, esquece, o ideal era que Jesus tivesse nascido no ano 0, mas Jesus não nasceu no ano 0 porque na conversão houve um lapso, tá bom? Então, provavelmente, Jesus nasceu ou no início do ano 6 ou no final do ano 5. Isso aqui é uma fonte histórica romana, tá bom? Que eu quero compartilhar com os irmãos. Então, se aqui tiver ocorrido o nascimento de Cristo, onde então foi a morte de Jesus? Então, abra lá comigo a sua Bíblia, em Lucas capítulo 3, versículo 1. Tem o microfone preparado aí? Quem puder, leia para nós, Lucas 3, verso 1. Lucas, ele foi um grande historiador. Ele era médico e ele era um grande historiógrafo, digamos assim. Jennifer, você lê para mim Lucas 3, 1? E vamos ver, a partir do registro de Lucas 3, 1, uma informação histórica, por favor.
No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Isso, perfeito. Obrigado, Jennifer. Tá estranha a leitura, mas é isso aí mesmo. Fica tranquila. Deixa eu colocar outra informação importante. Entre o ano 27 a.C. até o ano 14 da era cristã, ou seja, 41 anos de reinado, quem foi o imperador no trono de Roma? César Augusto. Ele iniciou a famosa era dos Césares, tá? Durante quanto tempo? Aproximadamente 41 anos ele reinou, tá? Depois do ano 14 até o ano 37, quem reinou foi um indivíduo chamado Tibério, que recebeu o título também de César, então virou Tibério César. Então, do ano 14 ao ano 37, aproximadamente 23 anos, é isso? Tibério César esteve à frente de todo o Império de Roma. Por que isso é importante? Essa informação aqui, ela é histórica também, tá? Tem literaturas romanas da história. E agora, conjugando com Lucas 3:1, a gente consegue datar na nossa reguinha. Diz lá pelo texto que a Jennifer leu para nós, que no 15º ano de quem? De César Augusto? Não, de Tibério César, e aí continua a narrativa, né? O que diz essa narrativa? Ela vai apontar para o final da vida de João Batista. Nós não vamos ler aqui porque não teríamos tempo. É exatamente que ano da nossa cronologia, o 15º ano de Tibério César? 29. Estão comigo aqui? 29? Entenderam? 15º ano do reinado de Tibério César, o primeiro ano dele é no ano 14, barra ano 15. Então, entre 29 e 30, mais ou menos, é quando João Batista está indo para a morte. Tudo bem? Estão me acompanhando, irmão? Se perder o fio da meada, você voa. Então, levanta a mão que eu volto na explicação, tá? Isso tudo para a gente poder datar aqui, através de registros bíblicos e de fontes históricas, o período que Jesus viveu, tá? Então, presta atenção. No 15º ano do reinado de Tibério César, seria aqui, ó, no ano 29 ou no ano 30, se aqui no ano 14 já tivesse sido no finalzinho, por exemplo, tá bom? Então, quando Lucas 3 nos relata, João Batista está morrendo, e ele veio para preparar o caminho, o ministério de quem? De Jesus. É quando Jesus está iniciando o seu ministério. Aquela segunda pergunta lá é: quantos anos durou o ministério de Jesus? 3. Por que 3 anos? Porque os 4 evangelhos apontam para nós 4 Páscoas. Ou seja, entre a primeira e a segunda Páscoa, 1 ano. Entre a segunda e a terceira Páscoa, 2 anos. Entre a terceira e a quarta Páscoa, 3 anos. A quarta é quando ele é crucificado, ok? Então, o que nós temos? Se mais ou menos aqui, João está morrendo, e ele preparou o início do ministério do Senhor Jesus, Jesus vai morrer mais ou menos no ano 32 para o ano 33 da era cristã. Deu para entender o raciocínio?
Logo, quantos anos Jesus morreu? Com quantos anos? Aí a gente tem um intervalo aqui, ó. Vamos ter um intervalo aqui. Se a gente considerar o ano 6 até o ano 33, Jesus teria morrido com... E se nós formos mais conservadores, do ano 5 ao ano 32? Então, Jesus viveu quantos anos? Entre 37 e 39 anos. Deu para acompanhar o raciocínio, queridos? Está claro? Alguém ficou com dúvida? Vou repetir aqui rapidamente. A literatura romana mostra que Herodes o Grande foi acometido de cancro no intestino e hidropsia e veio a óbito no ano 4 antes de Cristo, tá? Se considerarmos que aquele decreto do infanticídio, que ele manda exterminar as crianças abaixo de 2 anos em Belém da Judéia, tiver ocorrido no ano da sua morte, então Jesus provavelmente nasceu no final do ano 5 ou no início do ano 6, ok? Então, aqui temos uma datação com base em fontes históricas. Depois nós temos, a partir de Lucas 3:1, que João Batista morre provavelmente no 15º ano do reinado de Tibério César. Lucas 3:1. E por causa das fontes históricas romanas, temos esse período de reinado de Tibério, do ano 14 a 37 da era cristã. O 15º ano é o ano 29 / o ano 30, ok? A partir daqui, 3 anos depois, Jesus vem a morrer. Com base nesse intervalo, nós temos então esse período de vida de Cristo. Tudo bem? Está claro? Ficou esclarecido? Então, agora, você vai poder dizer para aquela pessoa, você jovem que chegou aos 33 anos, e as pessoas vão dizer assim, parabéns, a idade de... Agora você vai dizer, olha, 34 também foi, 35 também foi, 36 também foi, até 37 com segurança. Não chegou a 40, tá bom? Mas entre 37 e 39, certeza que Jesus viveu. Aí, então, nós vamos desconstruir... Opa! Espera aí, deixa eu... Aqui, agora sim, esse outro slide que eu queria. Aquelas informações erradas que nós recebemos da tradição histórica católica. Então, já chega a Israel, com quantos anos Jesus iniciou o seu ministério? Provavelmente com 34 e 35 anos, nessa faixa aí. Por que 34? Porque mais 3 anos daria 37, ok? 36 ainda caberia, porque mais 3 daria 39. Quantos anos durou o seu ministério? 3 anos, por causa das 4 Páscoas que os evangelhos nos apresentam. Com quantos anos Jesus morreu? Entre 37 e 39 anos, tá bom? Antes de passar a palavra aqui para o Israel, alguém leia para nós Lucas 3:23. Daí que vem toda a dúvida e a construção equivocada de que Jesus morreu ou iniciou seu ministério com 30 anos ou 33 anos. Tá bom? Então vamos lá, Lucas 3:23. Alguém leia para nós aí bem alto. Cadê o microfone? Israel. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Olha aí. Que versão é essa? NVT. Essa é uma boa tradução. Sabe por quê? Porque há outras traduções que dizem assim, tinha Jesus 30 anos quando iniciou o seu ministério. E aí, cerca de 30 anos é a melhor tradução, porque cerca de significa na casa dos 30. Então, tem traduções que dá a impressão para nós
que ele tinha 30 anos. Logo, 4 Páscoa, 3 anos, morreu com 33. Isso é um engano, porque a expressão ali no grego é literalmente aproximadamente, na casa dos, ok? Então, Jesus não começou o seu ministério com 30 e morreu com 33. Jesus começou o seu ministério na casa dos 30 e morreu entre 37 e 39 anos. Ok? Oi? Pode falar já. Essa era a sua dúvida? Então... A Tabita acabou de dizer que eu tô com cerca de 35 anos, ela falou aqui. Não, na verdade, eu botaria na década, né? Na casa dos 30, na casa dos 40, eu também estou aí nessa casa, ok? Tudo bem, queridos? Então, feita essa consideração, o primeiro desafio que eu queria propor para os irmãos é desconstruir uma impressão errada que nós recebemos de uma tradição católica romana, de que Jesus começou com 30, viveu 3, logo morreu com 33, tá bom? Então esse é o primeiro desafio, a gente vai começar a desconstruir algumas coisas aí que nós recebemos, tá bom? 4 Páscoas, e agora então eu quero apresentar para vocês o quadro das 4 Páscoas. Por exemplo, nós temos ali, deixa eu voltar aqui rapidamente, tá apagado ali, mas o primeiro é João 2, verso 13. E aí tem uma setinha botando assim, chegando a Páscoa, que é o texto bíblico. Ali é o marco inicial da primeira Páscoa, quando ele está inaugurando o seu ministério terreno. Tá bom? E aí João capítulo 2, você vai ver a transformação da água em vinho na festa de Caná da Galileia, que é o primeiro milagre que ele realiza. Você vai ver em João 2, ele realizando a primeira purificação do templo, expulsando os cambistas de lá. Tudo aquilo é um marco inicial do seu ministério, tá? É um marco de contagem da primeira Páscoa. Depois nós temos em João 5:1 a versão dizendo a festa dos judeus. Festa dos judeus só poderiam ser ou a Páscoa, ou a festa dos tabernáculos, como está ali embaixo, ou a festa da dedicação. Mas, pelo relato, tudo indica que era a segunda Páscoa que Jesus está participando ali, concluindo o seu primeiro ano de ministério. Depois, João 6,4, mais uma vez, diz claramente, a festa judaica da Páscoa. É a terceira Páscoa que ele está celebrando e o segundo ano de ministério que ele está concluindo. E a quarta e última Páscoa, então, é João 12. João 11, ele ressuscita Lázaro, lembram disso? E 12, então, é quando ele está caminhando para ele ser preso e crucificado. É a quarta e última Páscoa, concluindo, então, um ciclo de 3 anos. Por isso, nós temos a segurança de que o ministério dele, oficialmente, se desenvolveu em 3 anos. Ok? Então, feita essa consideração, nós vamos passar para outras curiosidades mais à frente. Por exemplo, agora pensando na visita dos magos, né? Quais são os fatos que são ensinados ou ilustrados para mim e para você no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, relacionado à época do Natal, mas que contradizem as informações que os evangelhos nos oferecem a respeito do nascimento de Jesus. Então tem uma figura ali de um quadro, uma pintura, né? E quem está ali? Está Maria, na pintura, com o menino Jesus no colo, certo? Aqui, à esquerda de quem olha, José, ali por trás de Maria, tá vendo? E na frente, quem está ali? Tem 3 figuras. E como é que eles estão trajados? Com roupas reais, não é? Quem são aqueles? São os magos do Oriente, né? Então vamos lá. Primeiro lugar, vamos lá, abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia em Mateus 2,
eu quero dizer para você que me ouve o seguinte: a expressão mago, ela, do primeiro século, ela não tem a mesma conotação que o mago dos nossos dias, tá bom? Então, não é que seja uma tradução errada, mas hoje, por causa da conotação que a expressão mago, ela assumiu no contexto ocidental, eu preferiria utilizar a tradução sábio. Por quê? Não é que mago seja errado, mas mago no primeiro século tinha um sentido totalmente diferente de mago dos nossos dias. Quando você ouve a expressão mago, quem que você lembra? Paulo Coelho, não é assim? É a turma que está voltada para feitiçaria, para magia negra, não é assim? Mas não era esse o sentido utilizado pelos autores bíblicos no primeiro século. Mago, na verdade, eram estudiosos do mundo, estudiosos da astronomia, estudiosos a respeito da fisionomia humana. Os médicos eram chamados, no primeiro século, de magos. Por quê? Porque eles eram estudiosos que traziam a cura para o organismo humano. Matemáticos eram considerados magos, ou seja, um sentido totalmente diferente dos nossos dias, né? Então, hoje, você dizer que esses caras eram igual um Paulo Coelho é uma heresia, né? Não tem nada a ver, tá bom? Então, não é que a palavra mago seja errada na tradução, mas hoje eu preferiria utilizar a expressão sábio, porque teria muito mais a ver com o sentido original do autor do que o contexto que a palavra mago assumiu nos nossos dias. Ok? Está claro isso? Então vamos lá. Mateus 2:1. Alguém leia para nós lá Mateus 2, verso 1. Bem alto. Cadê o microfone? Está por aí? Quem pode ler para nós aí Mateus 2? Aqui, irmã Leia. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Obrigado, irmã Leia. Então, vamos lá. O texto de Mateus 2:1 diz: eis que vieram 3 magos reis do Oriente. É isso que está escrito aí? Não! Eis que vieram uns magos do Oriente. Tá? Então vejam, provavelmente eram provenientes da região da antiga Pérsia, ou talvez até ali onde chegaria hoje a Índia, a China, daquela região dali. E as literaturas, especialmente persas, diziam que viagens de longa distância sempre eram realizadas por bandos de no mínimo 7 e no máximo 12 homens. Então, em primeiro lugar, se nós utilizarmos o contexto histórico, esses uns magos do Oriente seriam no mínimo 7 e no máximo 12, e jamais 3, muito menos reis. A gente aprende a cantar musiquinha desde cedo, né? Aliás, a tradição romana diz, desde o século IV, o nome desses 3 reis magos. Já ouviram? Eu sei que vocês já ouviram. Já ouviram, sim. Pode falar sem medo de errar. Quais eram? Baltazar, Gaspar e Belchior. Né? Da onde surgiu isso? A tradição não diz. Mas nos é passado que eram 3, eram reis e ainda tinha um nome. Nome e endereço. Avenida Persa, número 987. Não, isso não tem qualquer fonte histórica, isso é especulação, isso é tradição. Então, uma outra coisa que eu quero desconstruir com os irmãos não eram 3, muito menos reis.
E esses nomes, ignorem, porque não existe qualquer referência a esses personagens. Agora, por que, pastor, a gente diz que era 3 e que eram reis? Por quê? A ideia de reis está ligada ao presente que Jesus recebeu deles. Um dos presentes era o quê? Ouro. Então, provavelmente, só iria presentear com ouro aqueles que eram reis. Aliás, hoje aí, alguém nos nossos dias dá presente em ouro para alguém? Não. Isso era um costume de reis para outros reis e príncipes. Então, da época. Então, se, por exemplo, um rei ou um príncipe teve um filho e eu quero estabelecer uma aliança política, eu presenteava com ouro. Isso era uma coisa de um costume, né, da época. Então, daí surge a ideia de que esses sábios, eles eram reis por causa do presente que eles oferecem a Jesus. Mas não tem nada a ver com a característica desse grupo, tá bom? Esse é um primeiro ponto. E o número de 3 está ligado ao número de presentes e não ao número de indivíduos que visitaram a Cristo, tá bom? Então, foram 3 presentes, mas não 3 sábios. E esses sábios também não eram necessariamente reis. Eles recebem esse título por causa dos presentes que eles ofertam a Jesus. Tudo bem, queridos? Está claro isso? Eu quero, mais uma vez, desconstruir essa curiosidade, porque ela nos é passada pela tradição romana e a gente recebe, não questiona e adota ela como sendo uma verdade. Então, qual é o local do encontro dos magos com o Senhor Jesus? Então, vou pedir que alguém leia para nós Mateus capítulo 2, versos 10 e 11. Se você vai lá no shopping Iguatemi, Campinas, lá no shopping Dom Pedro, em Campinas, e vai passear, o shopping está todo bonito, embelezado, e no meio dele tem o quê? Um grande presépio. E naquele presépio tem José, Maria, Jesus, os burrinhos lá, os bichinhos, né? Ovelhinha, tudo lá misturado, né? Um berço em palha. E quem está lá? Tem os magos de um lado e os pastores de outro. Certo? Não é assim que a gente aprende e vê aí fora? Agora, olha lá Mateus 2, versos 10 e 11. Quem vai ler para nós? Irmã Leia, pode ler novamente? Obrigado. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Muito obrigado, irmã Leia. Então veja, onde é que os sábios ou os magos encontraram Jesus? Em casa. Não foi na estrebaria. Então, tire do seu presépio o encontro dos sábios, onde? Lá na manjedoura, na estrebaria. Que isso, pastor? O senhor está acabando com o meu Natal. O senhor está tirando tudo aquilo que eu aprendi e acreditava a minha vida inteira. Não sou eu. Questiona aí com Mateus, questiona com Lucas, não sou eu. É o texto bíblico, tá bom? Então, outra curiosidade que eu queria desconstruir com os irmãos é que os sábios tiveram encontro com Jesus recém-nascido na manjedoura lá na estrebaria, na hospedaria. Não, isso não é verdade. Diga-se de passagem, a gente vai ver um outro texto no próximo slide que vai sinalizar para que esse encontro tenha acontecido bastante tempo depois do nascimento de Jesus. Bastante tempo depois. Não foi tão recém-nascido assim. Tá bom? Então, alguma dúvida até esse momento? Pois não, Célia. Deixa eu só pegar o microfone aqui. Precisa ser, porque senão eu apanho depois. As pessoas falam, pastor, passa o microfone, eu tento ouvir, não ouço, aí não sei a pergunta.
Fala pra gente. É que a gente não leu o capítulo inteiro, mas Tá. então ele só estava com Maria, José e os outros não, só com Maria. Quando os sábios encontram Jesus, ele encontra só Maria, José e Jesus em casa. Os pastores do campo, aquela turma toda, não. Já estavam em casa. Tá. Tá bom? Então, os pastores já deviam ter voltado. Até porque o próximo texto que nós vamos ver aqui vai mostrar para a gente que os magos só encontraram Jesus provavelmente depois de ele já ter nascido no mínimo 40 dias de vida. No mínimo. E eu vou explicar para vocês por quê. Então vamos lá. Vamos para a próxima curiosidade. O que nós falamos daqui já? Então, a idade de Jesus, o início do seu ministério, ok? Isso tudo a gente já trabalhou. O tempo que ele viveu. Falamos também a respeito da duração do seu ministério, que foram 3 anos, ou seja, 4 Páscoas. E agora um pouquinho a respeito dos magos. Vamos prosseguir. Vamos observar o cumprimento da lei, que recaía tanto sobre Maria quanto sobre o menino Jesus. Quais eram os ritos israelitas quando uma criança nascia? Quais eram as prescrições legais para a mãe e para um bebê recém-nascido? Então vamos lá. Levítico capítulo 12, eu quero ler com os irmãos essa passagem. E ainda que eu ultrapasse um pouquinho aqui o tempo do nosso intervalo, eu depois postergo o nosso lanche aí, para a gente considerar aqui essa passagem que eu acho importante, Levítico 12, tá? Pastor, mas Levítico 12, o que isso tem a ver com o Natal? Você vai entender agora direitinho o que isso tem a ver. Então acompanhe comigo a leitura de Levítico 12. É um capítulo apenas com 8 versos, eu quero ler com vocês. Olha a prescrição legal. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber, ou seja, se uma mulher engravidar, e tiver um menino, ou der à luz a um menino, ela será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, ela será imunda. Então veja, se ela der à luz a um bebê, e esse bebê for menino, ela vai ter toda a restrição legal que a lei impunha sobre um bebê, sobre a menstruação, perdão. E no 8º dia, ela circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. O que é isso aqui? Isso aqui chama-se circuncisão, que é a cisão em círculo. Então, no 8º dia, aquela mãe, aquele pai deveria pegar aquele bebê, levá-lo às autoridades religiosas e então cortar em círculo o prepúcio, que é aquele excesso de pele, né, que existe sobre a glande lá do genital masculino. Hoje, nós temos a famosa cirurgia chamada fimose, que não é a circuncisão propriamente judaica, mas se aproxima de tal, tá bom? Mas circuncisão é a cisão em círculo, aquela retirada da pele excedente sobre a glande do genital masculino, tá bom? De forma circular. Então, essa mulher, ela é considerada nos seus 7 primeiros dias de parto ali, depois do nascimento da criança, se for menino, ela vai sofrer todos os impedimentos legais, como no dia da sua menstruação, tá bom? No 8º dia ela vai circuncidar o menino, e o verso 4. Depois, então, essa mãe vai ficar 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa ela tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Então, essa mãe, ela vai se abster de toda e qualquer cerimônia religiosa, depois do 8º dia ali, mais 33. Perdão, depois dos 7, no 8º ela apresenta, circuncida, e mais 33 afastado. Total, 40 dias, privada
de relacionamentos, de prestação de culto, de uma série de fatores aí que a lei impunha sobre elas, tá bom? Isso se ela der à luz a um menino. E se for a menina? Continuemos a leitura, verso 5. Mas se ela tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. E depois, então, ela ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Ou seja, 80 dias. O prazo é em dobro. Aí você vai me perguntar assim, mas pastor, como a Célia já fez aqui, por quê? Não sei, pergunta a Deus. Ele que deu a lei a Moisés. Olha lá o verso 1. Deus disse a Moisés e Moisés teve que registrar para o povo. Eu não sei qual é a razão por trás disso, mas Deus deu essa lei e disse que deveria ser feito dessa forma. Ok? Então, ó, menino, 7 mais 33. Ok? Meninas, 14 mais 66. 80. 40 e 80. Beleza? Vamos continuar agora. Verso 6. E cumprido os dias da sua purificação, por filho ou filha, ou seja, cumprido ou completados os 40 dias ou os 80 dias para a purificação de quem? Da mãe, tá bom? Essa mãe trará ao sacerdote o quê? Um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. Então é assim, ó, um cordeiro por holocausto para purificar-se, e o outro para reconhecer a sua pecaminosidade, seu estado, eu sou pecadora. Está lá, ó, um pombo ou uma rola por oferta pelo pecado, pela sua condição de pecadora. Verso 7, o sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher, não pelo filho, mas pela mãe, fará, então, expiação. E ela, então, será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz a menino ou a menina. Então, veja. 8º dia, obrigação dessa mãe, circuncidar o seu filho. 40 dias, ou 80, se for menina, ela deve fazer o quê? Levar 2 ofertas. Uma por reconhecer o seu estado de pecaminosidade e o outro para se purificar da sua culpa. Está lá no texto bíblico. Um cordeiro de 1 ano, perfeito, saudável, e uma pomba ou rola. Ok? Verso 8. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto, substituindo aquele cordeiro, e o outro pela oferta do seu próprio pecado, do seu estado de pecaminosidade. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher, e ela então será limpa. Está claro aí, irmãos? Deu para entender um pouquinho o costume da época e o que a lei falava? Certinho? Muito bem. Agora vamos para Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. E acompanhem comigo a leitura do verso 21 a 24. Vamos ver se tanto Jesus quanto Maria obedeceram à lei. Tá bom? Vamos lá. Lucas 2, de 21 a 24. Completados 8 dias para ser circuncidado, Lucas 2, 21, para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Então, 8 dias, o menino foi circuncidado, e adotaram-se ali o nome de Jesus, como o anjo havia dito. Verso 22, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, quanto tempo aqui passou? 40, pela lei mosaica, Levítico 12, ok?
Estão comigo? Levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Aqui é um outro texto legal. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, é de Êxodo 13. E também para oferecer o quê? Um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Agora, Lucas menciona Levítico 12. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Veja, o que eu quero chamar a sua atenção? Maria ofereceu um cordeiro de 1 ano por holocausto. Ela se enquadrou exatamente em Levítico 12:8, na exceção. Por quê? Porque Levítico 12:8 diz: mas se as suas posses não lhe permitirem oferecer um cordeiro de 1 ano, então ela deve levar um par de rolas ou pombas. Maria era uma pessoa muito pobre, gente. Ela não tinha recursos sequer para adquirir um cordeiro de 1 ano. E aí, então, Lucas 2 diz que Maria, para não desobedecer à lei, ela oferece 2 pares de rolinhas ou pombas, que é muito mais barato. Agora, por que eu estou lendo isso? Estou lendo isso por várias razões. Primeira delas, vamos conjugar com o slide anterior e o texto de Mateus 2, 10 e 11. Se os sábios tivessem encontrado o menino Jesus dentro dos 40 primeiros dias de vida iniciais daquela criança, Maria iria oferecer um par de rolas ou pombas? Sim ou não? Não. Porque a lei exigia que ela entregasse o quê? Um cordeiro. E que tipo de presente Jesus recebeu? Ouro. Estão comigo? Então, pela obrigação legal, Maria deveria pegar aquele bem, converter ele em cordeiro e outras coisas mais, dependendo da quantidade do ouro que ela tenha recebido, né? E oferecer um cordeiro, e não um par de rolas ou pombas. Provavelmente, o pastor Roni está dizendo aqui o seguinte: o encontro dos sábios naquela casa em Belém da Judéia se deu após, pelo menos, os 40 dias de vidas iniciais de Jesus. Não foi assim, no dia seguinte, no mesmo dia do nascimento de Jesus. Ok? Está claro? Dúvidas até aqui? Vamos lá, Ronaldo. Deixa eu só pegar o microfone. Cadê? Tá aqui. Pois não, Ronaldo. É só uma observação, pastor. O texto de Mateus 2, 10 e 11 fala que os sábios encontraram, né, em casa. Mas se a gente voltar lá em Lucas 2, acho que é 7 ou 9, não lembro agora, fala que o menino nasceu e foi envolto em panos e foi deitado numa manjedoura. Então, quer dizer, não é que a questão que ele foi, né, quando nasceu, ele não ficou na manjedoura. Né? São 2 atos distintos aí, né? São. Né? Aqui está na cronologia. Que quando o senhor falou assim, vamos desconstruir a ideia da manjedoura, mas nesse momento dos sábios encontrar. Dos sábios. Isso, exatamente. A questão dele ter nascido, ter sido envolto em panos e deitado na manjedoura, que está lá em Lucas, sim, ok, que é antes, provavelmente. Perfeito. Que foi na estrebaria. Isso. É isso, né? Só que o encontro dos sábios com Jesus é bem posterior e não está mais envolto na manjedoura. Eu já entendi em casa. Ok. Eu entendi assim, é só para não ficar sem. Desconstrói a imagem de manjedoura, não é? Não, manjedoura existiu. Existe, né? Manjedoura existiu. Só que foi lá na estrebaria, na hospedaria, e não em casa. Oi? Isso, o que eu quis dizer aqui é: tire os magos lá da estrebaria na manjedoura, coloque eles na casa, com Maria, José e Jesus, exatamente. Irmã Leia. Então. Aí já mistura tudo, põe tudo no mesmo saco, Pois não. Eu entendo que a manjedoura foi para casa, porque em Lucas fala dos pastores, tá? E
E diz assim, o verso... É a partir do 8, 16. Né? Isso. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Isso. Então, pode ser a casa, né? Mas tem a manjedoura. Sim. Então, vamos lá, irmã Leia. Aqui, nós temos o nascimento propriamente de Cristo. Os anjos, uma miríade de anjos, foram até o campo onde eles estavam, os pastores e as ovelhas, e disseram, vai até a cidade de Davi, Belém, porque lá nasceu o Salvador. Então, parece que pela sequência da narrativa, que os pastores, sim, encontraram Jesus envolto em faixas, deitados numa manjedoura, na estrebaria, na hospedaria, não em casa. Parece que os pastores saíram do campo imediatamente e foram ao encontro de Jesus na estrebaria. Algum tempo depois, pelo que a gente está construindo aqui juntos, no mínimo 40 dias depois, os sábios chegam para visitar Jesus, mas não mais na estrebaria, agora já em casa, também em Belém, mas já em uma casa. Então são dois momentos distintos, dois ambientes distintos. Não estou negando a existência da manjedoura, mas a única coisa que a gente pode afirmar é que ela estava presente na estrebaria. Se ela foi levada com Maria e José para casa, o texto não fala. Mas o fato é que os pastores encontraram Jesus, Maria e José na estrebaria, no ato do seu nascimento, e os sábios, algum tempo depois, já em uma casa em Belém, que é Mateus capítulo 2. Então as duas coisas existem, são verdadeiras. Tá bom? Dani, deixa eu pegar aqui o microfone aqui. Tá claro? Tudo bem? E era abaixo dos 2 anos, porque baseado na ordem de Herodes, que tinha que matar as crianças até 2 anos. Isso. Então, não Vamos é lá. muito tempo depois, assim. Porque Isso. também eu já vi que, assim, que quando os sábios, os magos foram visitar, Jesus já era maiorzinho, 3, 4 anos, mas essa não é bem... Aí eu vou discordar, porque aí eu acho que já é muito tempo de vida. A gente sabe que eles foram guiados por uma estrela, que parou ali em cima daquela casa, onde ele encontrou Jesus, né, provavelmente, e não sabemos quanto tempo depois Herodes entendeu que havia sido enganado pelos sábios, que os sábios não voltaram. Então a gente sabe o seguinte, que antes de 2 anos, abaixo de 2 anos, Jesus tinha. E os sábios já tinham encontrado Jesus. A única informação com segurança que a gente pode dizer é que os sábios encontraram Jesus depois de 40 dias do seu nascimento e abaixo de 2 anos de idade. É nesse intervalo. Eu não posso nem colocar para cá e nem colocar para cá. Entende? Por quê? Por que não antes de 40? Porque se fosse antes de 40, Maria iria usar o ouro para oferecer o seu cordeiro. Então não foi antes, foi depois. Agora, quanto tempo depois? Não sei. Eu sei que é antes também de 2 anos. Então a gente só pode fechar e afirmar nesse intervalo. Depois de 40 dias e abaixo de 2 anos. Tá bom? Tem uma cantata infantil, inclusive, que diz Natal no Egito. É muito diferente. É como se no Egito Jesus comemorasse o seu primeiro ano de vida, né? Não sei quantos conhecem essa cantata infantil. É uma possibilidade. Poderia ser uma possibilidade. Embora eu acho difícil. Por quê? Eu acho que Jesus foi para o Egito depois de 1 ano de idade. Porque se ele fosse comemorar 1 ano de existência no Egito, se Jesus fosse comemorar lá, a ordem de Herodes teria sido: matem crianças abaixo de 1 ano, e não de 2. Porque o que levou Jesus para o Egito? Foi a ordem de Herodes, que Maria e José foi alertado pelo anjo e foi então para o Egito como um cumprimento da profecia de Oséias. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, queridos?
Vamos fazer uma breve pausa, vamos tomar um café e quando voltar a gente vai concluir essa parte, tá bom? Tudo bem? Oi? Não, guirlanda não tem problema nenhum, gente. Aliás, eu pedi para a Chay me ajudar com os enfeites, não tem problema nenhum, guirlanda, tá bom? Vamos lá, gente, tomar um café? 15 minutinhos a gente volta. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Nesse retorno da EBD, eu queria aproveitar a oportunidade para, por favor, pessoal aí do fundo, me ajudem, para poder reforçar que nós temos na nossa livraria alguns devocionais do presente diário, praticamente ao preço de custo, R$10 a unidade. Um excelente presente para você poder oferecer a familiares, amigos, colegas de trabalho, tá bom? Então, custo dele R$10, você pode retirar lá com o irmão Milton e com a irmã Isabel. Presente diário, uma meditação bíblica para todos os dias do ano de 2020. Então, vale a pena você poder adquirir e abençoar aí familiares e amigos, tá bom? Também, ontem, pastor Vitor, que foi meu professor no seminário, pôde lançar um livro extremamente profundo, pessoal, relacionado à vida e à obra de Ruth. Hesed é o nome do livro, Esperança em Tempos Difíceis. Nós estudamos juntos esse livro com o pastor Denis no acampamento da família em novembro, e vale a pena você, ele é fininho, extremamente prático, vai abençoar sua vida, vale a pena você adquirir também. O custo dele é R$30 e você tem ali apenas 5 exemplares, não é isso, irmão Milton? Nós podemos pedir depois outros, mas caso você tenha interesse, por favor, dê o seu nome lá, pegue com o irmão Milton, com a irmã Isabel, esse livro que vai ajudar você a receber uma palavra de encorajamento em tempos difíceis. A desafiadora história de 2 mulheres que encontraram forças na benignidade de Deus para enfrentar o infortúnio. Aqui se referindo a Ruth e a Noemi, tá bom? Então não deixe de adquirir. Irmãos, existem muitas literaturas aí fora que estão sendo vendidas, que não prestam, são porcarias, tá bom? Embora sejam literaturas ditas evangélicas. Compre literaturas e se cerquem de obras que verdadeiramente vão abençoar a sua vida. Então, presente diário e Hesed, você vai poder aí começar o seu novo ano lendo, meditando e sendo encorajado pela palavra de Deus. Aliás, eu quero tá, irmão Milton? Separa um lá para mim. Eu vou querer também. Muito bem. Voltando aqui para Lucas, capítulo 2, verso 21 a 24. Quero apenas fechar esse bloco com os irmãos respondendo a essas perguntas aí do nosso slide. Como é que os israelitas faziam quando uma criança nascia? 8º dia circuncidava, Levítico 12 e Lucas 2, tá bom? E a mãe, ela tinha que oferecer duas ofertas. Uma pela purificação dos seus pecados e outro pelo reconhecimento da sua condição de pecadora, tá bom? Como foi que Jesus observou a lei? Ao 8º dia, ele foi circuncidado. Ao 40º, ele foi apresentado perante o templo e as autoridades religiosas. Ok? Agora, passando para o próximo slide, tem algo que é muito importante e a gente precisa mencionar. Como foi que Maria cumpriu a lei mosaica? Ela, então, apresentou Jesus Cristo no 40º dia. Ela, então, ofereceu Jesus Cristo ao 8º para a circuncisão. E ela também ofertou as suas rolas ou pombas pelo seu próprio pecado, pela sua própria condição.
Cadê o microfone? O irmão Milton está lá no fundo, lá. Por favor, irmão Milton. Então, entendendo que ela cumpriu a lei mosaica, podemos entender, então, que os pastores só viram Jesus após o 7º dia. Não, os pastores não, irmão Milton. Vamos lá para Lucas capítulo 2. Deixa eu ver aqui, a partir acho que do verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Verso 15: e ausentando-se deles os anjos para os céus, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes foram anunciado. Quando nós lemos essa passagem, irmão Milton, conjugando ela com o relato de Mateus, que diz que é na hospedaria que Jesus foi colocado na manjedoura, nós temos aqui dois relatos paralelos, que apontam para o mesmo acontecimento. Então, o que nós deduzimos do relato de Lucas 2, é que no momento em que, em Belém, lá na hospedaria, né, na estrebaria, que era uma espécie de um curral, né, daquele lugar, Maria estava tendo parto, dando à luz ao seu filho, ao mesmo tempo, possivelmente, os anjos estavam aparecendo para os pastores no campo. E tudo leva a concluir que eles saíram do campo e encontraram Jesus lá na estrebaria. Por quê? Por causa do ambiente, como é descrito em Lucas 2, que é muito próximo ou igual ao de Mateus. Então, parece que foi na mesma madrugada, ali no mesmo dia em que Jesus nasceu, e não 7 dias depois. 7 dias depois, Jesus é apresentado no templo de Jerusalém, na verdade no 8º, para ser circuncidado. Mas parece que os pastores já tinham tido um encontro com ele lá. Então, são dois episódios distintos. Ok? Tá, tudo bem? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Então, parece que os pastores, sim, encontraram na estrebaria Maria, José e Jesus. Mas os magos ou os sábios, não. Os sábios, no mínimo, 40 dias depois. Deixa eu só pegar o microfone, Robival. Por favor. Maria, talvez, assim como nós, tenha aberto uma exceção da lei. Porque diz que não podia receber ninguém pelos 7 primeiros dias. Mas como chegou os pastores, ela acabou recebendo. Assim como nós, muitas vezes, sabemos que não devemos fazer tal coisa e acabamos. Na verdade, eu não diria nem que é uma exceção. Porque assim, como ela devia ficar afastada 7 dias, como nos dias da sua menstruação, ela ficou. Eles que foram até ela. E foram, em tese, no ato do parto, ali, assim que ela tinha acabado de dar à luz. Então, essa restrição da mulher quando menstruada, ela é considerada pela lei, à luz de outros textos, cerimonialmente impura.
Então ela não poderia tocar em coisas santas, ela não poderia ir ao templo, ela não poderia se relacionar publicamente com as pessoas, porque ela poderia contaminar aquelas a quem ela tivesse um relacionamento dentro desse período. Por isso que o irmão Milton concluiu, então, os pastores encontraram ela após os 7 dias. Não, porque, na verdade, ela não foi até os outros. Ela estava no ambiente reservado. Eles foram até ela por causa, inclusive, da ordem angelical. Ó, vai a Belém, porque lá nasceu o Salvador. E eles foram em obediência. Tá bom? Vejam, é muito legal esse bate-papo que a gente está tendo aqui, porque a gente está linkando um texto com o outro e conseguindo reunir essas informações e fazer afirmações a partir delas. Tá? O que vai totalmente contrária às tradições que nós recebemos. Agora, eu quero bater o martelo com vocês nessa parte B aqui da resposta. Como foi que Maria cumpriu a lei de Moisés? E preste muita atenção. Quando a lei dizia para a mãe oferecer 2 ofertas, uma pela sua purificação e outra pela sua condição, o que a lei está dizendo? Que a mãe, ela é o quê? Uma pecadora. Tá, pastor, eu sei disso. Você sabe disso. Mas sabe o que a tradição católica romana afirma a respeito de Maria? Que ela é Santíssima Mãe de Deus. E que ela, por sua vez, nunca cometeu um pecado sequer. Que Maria na tradição católica romana, é elevada à 4ª pessoa da Trindade. Você sabia disso? Você toca em Jesus, mas você não mexe com Maria na tradição romana. Então veja, preste muita atenção no que eu vou dizer. Quando Maria, lá em Lucas 2,24 diz, ela ofereceu um par de rolas ou de pombas, ela está reconhecendo que ela é o quê? Pecadora. Agora, se você quiser conversar com um católico, não atacar, tá bom? Conversar para instruí-lo à luz da palavra de Deus e ajudá-lo a se libertar do jugo da escravidão da tradição romana, use textos como esse. Vai em Levítico 12, use Lucas 2, 24, para mostrar, Maria era pecadora. Existe algum outro texto que fala isso? Sim. Volta uma página em Lucas 1, 46, 47. E leia para nós aí o cântico de Maria, a abertura do cântico. Quem está com o microfone aí? Roberval, lê para a gente Lucas 1, 46, 47. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ora, quem é que precisa de Salvador? Quem é? Pecador. Se Maria não tivesse pecado, ela precisaria de um Salvador? Não. Mas ela carregava, além da culpa pelo pecado dela, também a prática dos seus próprios pecados. Ela era pecadora. E ela reconhece no seu próprio filho biológico, Jesus, como sendo o seu Salvador. Se você quiser evangelizar um católico, use textos como esse. Deixa eu compartilhar uma experiência que eu tive há anos atrás com a igreja. Na verdade, eu tive uma experiência com meu pai, não sei se minha mãe vai recordar disso, tem uns 8 anos atrás, eu não tinha nem filhos ainda, e em janeiro de um ano, lá atrás, 2011, 12, por ali, eu fui de férias para o Rio de Janeiro, com a minha esposa, ficamos alguns dias na casa dos meus pais, e passeando, curtindo, pegando uma praia, um belo dia, a não ser quem sabe dessa informação, mas lá no Rio de Janeiro, dia 20, se não me engano, é aniversário do padroeiro da cidade, São Sebastião, alguma coisa assim. E aí,
eu estava à mesa jantando com meu pai, a televisão ligada no Jornal Nacional, e estava passando uma reportagem da procissão, lá no centro do Rio, que era feriado, né? De São Sebastião. Os irmãos conhecem o meu pai. O meu pai já veio aqui na igreja algumas vezes. O meu pai, ele é católico, roxo, coroinha. Meu pai é coroinha. Meu pai celebra batismo com o padre, ajuda, auxilia no casamento. Meu pai é coroinha mesmo da igreja católica. Até hoje. Meu pai continua hoje lá na paróquia? Até hoje. Aí um dia eu estava jantando na mesa lá com meu pai e falei assim, pai, comendo, né? Pai, o que o senhor acha disso aí? Mas eu falei em amor, não foi para confrontar, para atacar nem nada. E eu falei, pai, o que o senhor acha dessa reportagem aí? Aí o pai, nada demais, o que tem? É de São Sebastião, padroeiro da cidade. Eu falei, eu sei, mas a Bíblia chama isso de idolatria, pai. Não, outra coisa, a versão católica romana não existe a palavra idolatria, é veneração. Não, isso não é idolatria, idolatria é pecado, isso é venerar o santo. Eu falei, tá bom, então me define o que é venerar. Isso é idolatria. Papo vai, papo vem. Ele mencionou Maria. E aí eu falei assim, pai, ele sempre deixa a Bíblia católica dele na mesa, edições Paulus, né? Loyola. Aí eu, pega a sua Bíblia, pai. Aí ele pegou. Falei, abre aí, o senhor, abre aí. Lucas 2, 21 a 24. Aí ele leu. Aí acabou, ele falou, o que tem? Tem nada demais. Falei, então agora lê Levíticos 12. Aí ele leu. Aí quando ele acabou de ler Levítico 12, ele parou. Aí parou aquela interrogação na cabeça dele. Eu falei, agora lê Lucas 2 de novo. Aí ele, peraí, você está me dizendo que essa oferta aqui de Maria do par é atendimento à lei de Levítico 12? Eu falei, é isso mesmo. E tem mais, não para por aí não. Sabe o que significa dizer? Que Maria era pecadora. Pronto. Bate na boca, menino. Né? E aí meu pai ficou com aquilo na cabeça, queimando, e eu falei assim, pai, falei muito respeito e amor a ele, eu falei assim, pai, veja, o que eu estou falando para o senhor não é para atacar a sua fé, é para ajudá-lo a perceber o que a Bíblia fala a respeito disso, não a igreja. Quem tem a palavra final? É a Bíblia, são as escrituras sagradas. Aí meu pai subiu, foi para o quarto, não desceu mais. Aí eu falei, pronto, acabou minhas férias. Tudo bem, passou, dormimos, no outro dia, acordei um pouquinho mais tarde, 9 e pouca, desci, fui tomar café. Ô mãe, minha mãe estava na cozinha, cadê o pai? Seu pai saiu cedo aí hoje, falou que ia conversar com o padre, ia lá na paróquia. Não dormiu bem essa noite. Ficou... O que você falou com seu pai aí? Eu não sei, mãe. Não falei nada demais. Pai, ele saiu. E aí eu ia para a praia, falei, não, vou à tarde, vou esperar meu pai voltar. Meu pai chegou, era quase meio-dia em casa, meio-dia e pouquinho. Passou a manhã inteira fora na paróquia, pelo que eu entendi, conversando com o padre. E eu não sei se minha mãe vai lembrar dessa ocasião, mas ele voltou na hora do almoço abatido. Abatido. Assim, poucas vezes em vida eu vi meu pai arrasado. De verdade. E ele assim. Eu dei um abraço nele, né? Falei, meu pai, por que o senhor está assim? Me perdoa se eu te ofendi. Não, para. Aí eu falei, pai, eu não queria que o senhor entendesse que o que eu falei para o senhor era para lhe ofender, para te atacar. Me perdoa. Eu só queria, como o assunto ali à mesa, não, Rony, não tem nada a ver contigo. Aí ele me interrompeu e falou assim, isso tem nada a ver contigo.
Aí a gente entrou na sala de novo, sentamos à mesa, ele falou assim, eu passei a manhã inteira lá com o padre da paróquia de Santa Rita de não sei o quê. Aí eu falei, e aí, pai? Eu peguei a Bíblia, mandei ele, fiz igual você, mandei ele ler Lucas, depois Levítico e tal, e falei, padre, Maria pecou. Sabe o que ele falou para mim, Rony? Adilson, sai daqui agora. Você se converteu e virou evangélico. O padre disse isso para o meu pai. O padre a quem ele assessorava voluntariamente, anos, várias ocasiões. E aí meu pai veio arrasado, porque ele entendeu que ele sempre foi enganado. Meu pai, ele é nordestino, tem 73 anos, 72. E, queridos, para alguém que viveu a vida inteira acreditando numa mentira, escravizado por um dogma, descobrir que era tudo errado, isso é um golpe. Quando ele falou, o padre virou para mim e falou, sai daqui porque você se converteu, você virou evangélico. Dentro do meu coração, yes! Né? Mas, ao mesmo tempo, aquele misto de vê-lo bem arrasado. Né? E aí eu dei um abraço nele e falei, pai, o senhor vai ter que fazer uma decisão. O senhor quer ficar com o ensino bíblico ou com a tradição da igreja? Aí é o senhor que vai ter que decidir, eu não posso fazer isso pelo senhor. E aí, então, ele, penso eu que até os dias de hoje ele tem decidido ficar pela palavra. Graças a Deus por isso. Mas a história não acaba aqui. No ano seguinte eu voltei de férias de novo, em janeiro. E eu já tinha passado um ano, eu tinha me esquecido desse detalhe. E aí, o que aconteceu no ano seguinte, nas férias de janeiro? Uma reportagem de novo no jornal. Né? E eu falei, pai, o que o senhor acha disso aí? E aí ele disse para mim, não concordo, filho, não concordo. Eu disse, glória a Deus por isso. Não digo a vocês que meu pai ainda não tem uma quedinha por Maria, né? Mas eu digo a vocês que o meu pai já entendeu que Maria também precisava de um Salvador, como Maria diz que precisava para si própria. E é isso que nós precisamos fazer aí fora. Mostrar que o verdadeiro significado de Natal é desconstruir impressões erradas que, às vezes, nós nutrimos, como achando que Maria ou outros santos podem nos justificar diante de Deus. É mentira, não pode. Quem já viu aí o Alto da Compadecida? Já viu, irmã Maria? Já viu, irmã Ivania? Chicó e João Grilo? Eu já vi esse filme umas 5 vezes. Eu quero dizer para os irmãos que eu amo esse filme. Eu acho ele muito engraçado. Mas ele retrata bem a visão católica romana do sertanejo. Se você já viu esse filme, não é spoiler, tá? Porque ele já é antigo. Como é que acaba esse filme? Você lembra? Não lembro se é Chicó, João Grilo, eu sempre troco o nome dos personagens, morre, né? E aí eles vão para um julgamento perante Cristo. Cristo, na visão sertaneja, ele não é branco, de olhos azuis, ele é bem queimadinho, né? Pelo sol do sertão. É assim que é definido no filme. Satanás, aquela visão medieval, com chifrão, tridente, lembram disso? E aí, Satanás abre um livro e começa a acusar Chicó lá, é Chicó ou João Grilo? Não lembro agora. Começa a acusar perante Jesus. E ali vem um retrato da teologia católica romana. Como é que acontece o julgamento na visão romana? Satanás é quem dá a palavra final e vai julgando, condenando, acusando. Chegou no final, Jesus falou, Chicó, eu gosto muito de você, mas eu lamento, ele tem razão. Aí abre a porta do inferno assim, numa cena bem caricata, com uma fasquinha assim, ele sendo puxado. E aí,
Chicó apela na hora que está indo para o inferno. E ele começa, Santa Maria, Mãe de Deus, começa a fazer uma dancinha e cantar a reza de Ave Maria. Rogai por nós agora na hora da nossa morte. E aí a porta se fecha. E quem aparece? Fernanda Montenegro, que é Maria. E ela aparece aonde? Do lado, acima e à esquerda de Cristo. Ela chama Jesus assim no cantinho, assim, ó, no ouvidinho. Fala assim, meu filho, esse menino não teve oportunidade na vida. Esse rapaz sofreu, comeu pão que o diabo amassou. Aí começa toda a história de sofrimento, escassez no sertão, tal. No final ele fala assim, dá uma chance para ele. Aí Satanás não está ouvindo nada, né? Aí Jesus para e fala assim, muito bem, Chicó, eu vou dar mais uma chance para você. Você vai voltar à vida e você vai ter mais uma chance para se redimir. Aí Satanás bate na mesa, eu protesto. Aí o Satanás fala assim para Jesus, você está sendo injusto. Aí Jesus diz para Satanás como que dando uma satisfação. Injusto não. Eu estou obedecendo a minha mãe. O que a mãe manda, o filho deve obedecer. E aí acaba aquela cena do julgamento. Retrato. Quem tem a palavra final sobre a salvação ou condenação de um homem na teologia romana? Maria. Às vezes você vê esse filme e nem percebe, porque ele é tão engraçado, né? É muito caricato, mas ele tem um retrato, porque o autor dessa obra, Ariano Suassuna, ele é um sertanejo na verdade, acho que ele nasceu em João Pessoa, mas ele cresceu em Pernambuco, e ele foi influenciado pela teologia sertaneja romana, né? Católica romana. Então, ele descreveu, numa paródia ali, numa situação, exatamente o que a teologia romana pensa. Quem tem a palavra final não é Jesus. Maria manda Jesus em Jesus. E Jesus muda de ideia, inclusive, se Maria determinar que assim seja feito. Prestem atenção. Maria é algo mais importante na teologia católica do que o próprio Senhor Jesus. Prestem muita atenção nisso. Especialmente aqueles que têm familiares que são católicos romanos. Qual a implicação, então, da obediência de Maria? Que Maria, então, era pecadora e também, assim como eu e você, precisava se purificar. Qual o dogma católico romano contraria o que Maria fez? Existem vários dogmas, tá? Mas um deles é o da Imaculada Concepção de Maria. Sabe aquela verdade bíblica que diz que Jesus veio ao mundo sem pecado, viveu, morreu e nunca cometeu pecado? Essa mesma verdade é atribuída como dogma pela Igreja Católica a Maria. E a Igreja Romana também diz que ela também nasceu sem pecado, que ela nunca pecou, que ela é eterna virgem, e ela foi assunta aos céus. Você sabia disso? A teologia católica romana diz isso. A Imaculada Concepção de Maria é um outro dogma. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Local do nascimento. Onde Jesus nasceu? Isso aqui é fácil, né? Belém. Belém da Judéia. Estou correndo agora por causa do horário, tá? Em Belém, era cumprimento de alguma profecia do Antigo Testamento? Ou Jesus poderia nascer em qualquer outro lugar? Lá na Galileia, em Samaria. Tinha que nascer em Belém? Por quê? Porque havia uma previsão profética no Antigo Testamento, dizendo que o Salvador viria de Belém. Onde está escrito isso? Em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Então, alguém abra lá para nós, Miqueias 5, verso 2.
Cadê o microfone? Alguém leia para nós no microfone, por favor? Carlão, por favor. E tu, Belém Efrata, pequena demais para... Eu vou começar de novo. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Obrigado, Carlos. Então veja, Deus escolheu, em sua infinita sabedoria, eleger Belém da Judéia, uma cidadezinha pequena, desprezível, dentre milhares, como diz Miqueias, né? Dentre várias importantes. Jesus poderia ter nascido em Jerusalém, a capital ali da Palestina no primeiro século, mas Deus escolheu que Jesus viria de Belém. Como é que a gente sabe que é Jesus? Porque o texto de Miqueias 5:2 diz que de ti virá aquele que há de reinar sobre Israel e cuja origem remonta aos dias antigos, desde a eternidade passada. Não é qualquer pessoa, tem que ser quem? Deus. O Deus eterno que adentra a história da humanidade. Vai ser você o lugar que vai receber o nascimento do Salvador. Agora preste atenção, olhem para mim, todos vocês. Preste atenção na profecia de Miqueias. Essa é uma profecia que se cumpriu parcialmente. Por quê? Já veio de Belém o Salvador? Sim ou não? Sim, mas há uma parte nesse verso que ainda não foi cumprida. Qual é a parte? Que há de reinar sobre Israel. Está lendo aí o seu texto? E tu, Belém Efrata, de ti virá aquele que há de reinar sobre Israel, cuja origem remonta aos dias antigos, à eternidade passada. Já veio de Belém esse cuja origem remonta aos dias antigos? Já. Mas ele reinou sobre Israel? Ainda não. Ainda não. Eu gostei da resposta de Isaías. Ainda não. Ou o profeta se equivocou, ou essa verdade ainda vai se cumprir. E Cristo Jesus ainda vai reinar sobre Israel. O que você acha? Eu acho que o profeta não se equivocou. Eu acho que Jesus ainda vai voltar para reinar em Sião, em Jerusalém, sobre o povo. Amém, irmãos? Todo mundo entendeu isso? Está claro? Perfeito. Vamos para o nosso último slide, assim eu concluo o nosso tempo hoje. Muito bem. A fuga agora de Jesus e da sua família, Maria e José, para o Egito. Por que Maria e José tiveram que fugir para o Egito? Resposta, Mateus 2, de 13 a 16, você conhece essa história. Por causa da matança ordenada por Herodes o Grande em Belém. Então, vou pedir que alguém leia para nós, versos 13 a 16 de Mateus, capítulo 2. Alguém quer ler para nós? Ô, irmão Daí, obrigado. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Tá bom, irmão Daí, acho que já deu, né? Qual verso é esse? 16. 16, então tá bom. Perfeito. Então, veja. Aparentemente, eu particularmente sou levado a pensar que o primeiro ano de Jesus
tem acontecido ainda ali na região da Judéia. E depois, então, que Herodes, caiu a ficha, mandou matar abaixo de 2 anos, e aí José e Maria já tinham sido advertidos pelo anjo e fugiram para o Egito. Tá bom? Então, o motivo que levou Maria, José e Jesus a irem para o Egito foi a advertência que o anjo ofereceu a eles pela matança iminente que Herodes iria decretar na sequência ali para as crianças de Belém, tá bom? E isso, diz, não foi um acidente na história. Isso já estava previsto por Deus como um decreto de Deus para o cumprimento da profecia veterotestamentária. E qual era essa profecia? Está lá. Então, abra comigo. Oséias. Parou de passar. Dá um tique aí, por favor. Aí, Oséias 11, verso 1. Alguém abra lá para nós e leia. Oséias 11, 1. Quem pode ler para nós? Oséias 11, 1. Irmã Leia. Obrigado, irmão Dei. Oséias 11, 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Perfeito. Muito obrigado, irmã Leia. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma declaração do profeta Oséias, séculos antes de Jesus vir ao mundo, dizendo: Deus há de levar o seu filho para o Egito. Então, queridos, prestem atenção no que eu vou dizer aqui, que é muito importante. Mesmo esse infanticídio declarado por Herodes não é um acidente na história. É fato que é difícil para nós compreendermos, especialmente para as mães daquelas crianças abaixo de 2 anos que foram sacrificadas injustamente por Herodes. É difícil entender que isso era um decreto de Deus. Mas é um decreto de Deus. É um decreto de Deus. E Deus às vezes decreta coisas que para as nossas vidas não são confortáveis. E Ele fez isso com o próprio Filho dele. Ele decretou a cruz. Ele decretou a cruz. Então, não é fácil, mas a gente precisa reconhecer que Deus é soberano sobre a história. Ele conduz e escreve a realização da história. E apenas uma outra informação importante dentro dessa passagem é que, às vezes, nós temos a impressão que esse infanticídio foi assim, milhares de criancinhas, mas isso também não é verdade. Não reduz o valor ou o peso daquele ato tão horrível e cruel, mas não foram tantas crianças quanto a gente imagina. Uma informação importante é que há estudos que Belém, a cidade de Belém, era uma aldeiazinha com mais ou menos 3.000 habitantes. Era uma cidadezinha bem pequenininha. E que havia, à época, na Palestina, uma taxa de natalidade de 0,5% ao ano. Aplica aí 0,5% mais ou menos a 3.000 habitantes. Dá quantos? 15. Então, se foi abaixo de 2 anos, no máximo 30 crianças morreram. Ok? Isso não significa que não é cruel. É tanto quanto fosse 1 milhão. Mas não é, talvez, aquele número tão grandioso quanto, às vezes, a gente cresce imaginando que fosse. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, nós vamos parar por aqui. O que nós falamos aqui hoje? Falamos sobre a provável
a data de nascimento de Jesus, período de vida que ele experimentou, tempo de ministério que ele exerceu, local dos encontros dos sábios, local dos encontros dos pastores. Falamos um pouquinho sobre a necessidade de Cristo ter fugido para o Egito. Falamos um pouquinho do cumprimento da lei, tanto que recaía sobre Maria quanto Jesus. E isso tudo esclarece, elucida e ajuda muito a gente a compreender um pouquinho melhor o que aconteceu de fato no Natal. Algumas dessas informações os irmãos já possuíam, outras talvez fosse novidade, mas o fato é que assim a gente consegue entender melhor o que de fato ocorreu. Ok, queridos? Amém? Alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre, tá bom? Vou convidar o Johnny a vir aqui à frente. Antes de nós encerrarmos, o Johnny me pediu a oportunidade de premiar aí da semana passada os nossos atletas da corrida missionária. Não sei se todos estão aqui, Johnny, mas nós vamos Bom dia, igreja. fazer aí Tudo bem? simbolicamente a entrega. Pastor, eu realmente vi que não estão todos aqui hoje, mas eu vou até pedir licença para chamar as crianças lá na sala, pode né? chamar. Podem alguém me ajudar a chamar as crianças? Eu vou precisar que venha aqui o Davizinho, o Lucas do Israel, a Renata também pode estar vindo aqui, e os outros eu vou pedir representação de familiares que já vi que estão aqui hoje, tá? Enquanto eles chegam, eu vou chamar também os promotores. Vem aqui à frente o Nilson, Felipe, pode vir aqui, a Joyce, acho que ela foi lá chamar. E realmente foi um momento muito especial, né? No sábado passado, eu vi as fotos no Face lá, o pessoal postando, uma bênção, né? A igreja toda envolvida. Foi realmente muito, muito divertido e marcamos ali presença, né? O ano que vem vamos fazer novamente. Então já está se tornando uma corrida tradicional aí, né? Para todos nós. E para os corredores aí, quem? O Reginaldo não veio hoje. A Renata, pode vir aqui, Renata. Eu vou chamar então o pessoal os corredores que ficaram em primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Eu vou chamar todos aqui à frente. O feminino, da modalidade feminina, ficou a Joyce Caprone, que ela não está. Em segundo lugar, a Sara. Eu vou pedir para o pai dela representar a gente aqui. O Dair vem aqui na frente. E terceiro foi a Renata, que está aqui com a gente. E aí vem os homens, né? O Reginaldo não está. Em segundo lugar, o Valdinei. Cadê o Valdinei? Valdinei. Já foi? Puxa vida. Mas, enfim, quem que está aqui? Pode representar o Valdinei? Não tem ninguém? Camila, tem? Pode ser, então. Camila, por favor. A Camila representa o Valdinei, o Davizinho está chegando. A gente entende, né, pessoal, que é férias, né? O pessoal viaja, então. Mas a gente vai fazer agora, que é aproveitar já. Está recente. Então, Camila, fica daquele lado dali. Isso. Aqui vai ficar premiação feminina. O Davizinho pode ficar aqui. O Lucas deve estar chegando. Muito bem. Joyce, o Luquinhas. Ele está na minha sala lá, não chamamos ele não. Não chamou? Chama ele lá do Israel, o Luquinhas. O Luquinhas do Israel, chama ele lá. Isso. Vamos lá, vamos já começar a agilizar aqui. Felipe, me ajuda aqui. Segura aqui para mim. O Isaías vai representar a sobrinha dele, né, Isaías? A Estela ganhou em terceiro lugar, né, da premiação infantil. Pode ficar ao lado aqui também. Luquinha, chega aí. Muito bem. Fica ali, ó, ao lado do Davizinho ali, ó. Ali, ó. Davizinho aqui. Aí. Bom, então, assim, com muita alegria, né, vamos presentear aqui, a igreja tem é um presente aqui singelo, mas realmente de coração, a equipe aqui de promotores,
a igreja, né? Porque realmente nós sabemos o quanto é o esforço das crianças ali correr uma volta toda, né? E da forma como foi ali. Então nós gostaríamos de presentear aqui o Davi. Felipe, entrega para ele. O Davizinho, né? Vamos bater palma aqui? Davizinho. Aí aqui, ó, o Lucas então chegou em segundo lugar, né? O nosso pequenininho, vamos lá? Parabéns, Lucas. Esse aqui eu vou deixar para entrega para o Isaías. E o Isaías vai representar a Estelinha, que realmente participou também, se esforçou bastante e foi muito legal. Então vamos lá. O pessoal, os adolescentes, eles infelizmente não vieram, os pré-adolescentes que venceram, então a gente vai premiar agora as mulheres. Então, a premiação adulto, segura aí para mim. Então, em primeiro lugar, a Joyce não está. Em segundo lugar, né, a Sara está aqui, o pai dela representando. Então, Joyce, pode entregar para o Dair. É um vale, deixa eu mostrar aqui para a igreja. Esse aqui é um vale livro, né? Nos outros anos nós já fizemos assim, então bem legal, que pode estar retirando, então, junto com o irmão Milton lá, um livro, tá bom? Então, uma salva de palmas aqui para ele, gente. Muito legal. E o Valdinei, que está sendo representado pela Camila, que vai ser entregue aqui para ele, Nilson. A Camila aqui. Que é o Valdinei, segundo lugar, né? Que infelizmente ele não está, mas... E os demais... Vamos entregar em outro momento, né? Talvez semana que vem a gente entrega a eles, mas realmente uma bênção, tá? E, em nome dos promotores e da igreja, eu gostaria de agradecer por todos que participaram, né? Realmente, na internet está lá várias fotos lá, enfeitando, todo mundo reluzente lá. Então, foi realmente uma bênção mesmo e que continuemos assim a cada ano, tá bom? Vamos orar, pastor, por favor. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Nós vamos orar encerrando o nosso tempo pela manhã. Quero aproveitar o momento e pedir que os irmãos separem algum momento à tarde de hoje para orarem pelo nosso tempo juntos à noite, por aqueles que vão nos visitar. Convide amigos, familiares, vizinhos do seu condomínio para ouvirem a porção da palavra de Deus através do coral da nossa igreja. E venha conosco, participe, para que a gente tenha um tempo muito rico e abençoado juntos como igreja hoje à noite. Parabéns a toda a equipe de promotores, de fato foi uma delícia a corrida lá, e esperamos continuar tendo outras oportunidades nos próximos anos, igualmente como foi esse ano. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão abençoada, agradável. Obrigado pela vida de cada família dessa igreja. Obrigado pela vida dos nossos promotores, que ao longo de 2019 pensaram, planejaram, se esforçaram em promover o melhor tipo de campanha para que a tua igreja se engajasse, se envolvesse numa tarefa, numa missão que não é nossa, mas é tua. E nós te louvamos pelo privilégio de podermos cumprir com esse teu chamado. Obrigado também pela vida dos meus irmãos e irmãs, que desde criança participaram dessa corrida, abrilhantando, prestigiando esse tempo, essa programação. E obrigado pelo tempo nessa manhã de aprendizado da Tua Palavra sobre o verdadeiro sentido do Natal. Pedimos que essas verdades que aqui estudamos sejam escritas e enraizadas em nossa mente e em nossos corações. Agora, Senhor, pedimos por um bom domingo a cada um de nós e também pelo nosso culto de logo mais à noite. Que possamos receber em nosso meio várias famílias para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso bendito Salvador, Jesus Cristo. Eu peço isso em Cristo Jesus. Amém.